Fala, parceria! Estamos aí para mais um vídeo. Hoje vamos fazer uma revisão sobre a Unesp, segunda fase, comentar um pouquinho sobre a prova e te ajudar a mandar bem nela. Solta a vinheta que eu não quero enrolar. Vamos que vamos! E antes de começar, sempre aquele pedido, se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha o vídeo com os amigos, deixa seu comentário, cara, tenho recebido vários comentários legais, respondo todos. Pode olhar que eu respondo todos os comentários pessoalmente. E vamos ao que interessa, vamos falar sobre a segunda fase da Unesp. Bom, tô gravando isso no dia, hoje é dia 18, ontem, dia 17, quarta-feira, saiu a lista dos convocados para a segunda fase da Unesp, cuja prova será no dia 28 de fevereiro. Bom, você está sabendo que a segunda fase da Unesp mudou e mudou muito. Até os anos anteriores era feito em 2 dias com questões dissertativas. Devido a tudo que aconteceu em 2020, todas as mudanças de calendário, ela vai acontecer em apenas um dia, anota isso, em apenas um dia, com 60 questões de múltipla escolha e uma redação. 60 questões de múltipla escolha, dividido em 3 áreas. 20 questões de matemática e ciências da natureza, 20 questões de linguagens aqui entra artes, entra até educação física, e 20 questões de ciências humanas, sociologia, filosofia, história e geografia. Bom, como funciona a pontuação que é bom você ficar ligado? Cada questão vale 1,2 pontos. Então olha que loucura. Cada área do conhecimento conjunto vale 24 pontos. Então 24, 24 e 24. Porém, a redação vale 28. Olha que louco, a redação, e mandar um benzaço na redação, vale mais do que gabaritar uma das áreas. Então, a redação sempre é muito decisiva nessas provas. Tranquilo? Vamos falar de geografia, que é o que interessa aqui para mim. Eu peguei o gráfico dos últimos 5 anos e caiu um pouco mais de geografia geral do que de geografia do Brasil. São sempre 4 questões, eram sempre 4 questões por ano no modelo anterior. Na segunda fase, o tema mais cobrado da parte de geografia geral é a parte de economia, com uma ênfase maior em globalização. Por isso, eu escolhi esse tema. Da parte de Brasil, também era economia, com uma ênfase maior em agropecuária. Então, eu escolhi esses 2 temas para falar para vocês. Mas, sinceridade total, eu posso falar desses 2 temas e não cair, não tem como eu adivinhar que está na prova. Eu pego estatisticamente e tento fazer as correlações importantes sobre esse tema. Lembrando que é só uma revisão, não é uma aula completa. Então vamos lá. Quando a gente fala de agropecuária no Brasil, a primeira coisa que você tem que entender é a importância econômica disso. Sempre fomos grandes produtores do setor agropecuário. O Brasil tem a maior área em clima tropical do mundo, o que faz a gente ser o primeiro produtor em vários produtos como laranja, como café, como cana. E também fomos um país que conseguiu adaptar a soja ao clima tropical e nos tornamos aí o maior produtor de soja do mundo. Economicamente, o Brasil depende muito do agronegócio, tanto da agricultura quanto da pecuária. Somos os maiores exportadores de carne do planeta também. Então não dá para você pensar a economia brasileira sem entender a agropecuária, que foi o setor que mais cresceu no século XXI, é o setor que comanda as exportações brasileiras. Para entender isso, é legal a gente falar um pouco sobre a Revolução Verde. Cara, Revolução Verde é você pensar o que foi a Revolução Industrial para a indústria, trazer isso para o campo. Foi quando você tem aí, a partir dos anos 60 e 70, no mundo, o incremento dos agroquímicos, que a gente pode chamar assim, que são os agrotóxicos, os adubos químicos, você tem o crescimento dos maquinários, das novas técnicas de cultivo, e isso vai evoluindo ano a ano. Tem gente que já fala que a partir dos anos 90 a gente pode chamar de agrotecnobiologia. Por quê? Porque a gente entra com a questão dos transgênicos, a gente entra com vários tipos de monitoramento por satélite, então a gente tem uma tecnologia muito avançada. Essa tecnologia muito avançada, a Revolução Verde, ela tem um aspecto de aumentar muito a produtividade com o uso de transgênicos, agrotóxicos, mas ela tem sempre um outro lado. Então, quando eu falo que ela aumenta a produtividade, ao mesmo tempo ela reduz o emprego no campo. Por isso, pensar nesses contrastes aqui. Quando eu falo que a gente produz muito, tem a questão dos agrotóxicos, que tem matado as abelhas, atrapalhado o ecossistema. Então, ficar ligado nessas dualidades, o que tem de bom da modernização com o que tem de ruim da modernização. Isso já foi muito cobrado. Outra coisa, pensando em Brasil, é falar que vários cultivos, principalmente voltados para a exportação, são muito modernos. A soja é o principal exemplo. Mas, ao mesmo tempo, no Brasil, a gente ainda tem muito cultivo feito de maneira rudimentar. Então,
essa dualidade, esse contraste também de ter áreas modernas com áreas de cultivo ainda com técnicas muito rudimentares. Coligado com a importância econômica, eu coloquei aqui o comércio internacional. Opa, escrevi errado. Internar. Ficou faltando letra aqui, hein? Internacional. Apertadinho, foi mal, galera. Mas vamos que aqui é vida real. O Brasil mantém a sua balança comercial muito positiva quando a gente isola o agronegócio. Se o Brasil tem uma balança comercial positiva na maior parte do período pós-Segunda Guerra Mundial, você vai falar que ela é negativa ali pós-choque do petróleo, um períodozinho do Plano Real, ela é muito puxada pelo agronegócio. Então a gente sempre teve essa grande importância. E durante boa parte da nossa história, a agropecuária comandou as nossas exportações, né? Então, sei lá, desde a época da cana, do café. Só que durante o período militar, o Brasil começou a aumentar sua industrialização e passamos a exportar mais produtos industrializados do que produtos primários. A gente começou a ter uma pauta de exportação muito mais industrializada. Só que isso foi se reduzindo. A gente está passando por um processo de desindustrialização. O pico do Brasil foi nos anos 80, da porcentagem da indústria no PIB, e ela vem caindo. Então, se hoje a gente voltou a ser um país que exporta principalmente gêneros primários, com a agropecuária muito forte, destaque para carne, destaque para soja, destaque para cana, destaque para o milho e para o café. E a exportação industrial caiu muito. Outro ponto que é comum de aparecer é sobre a concentração de terra. O Brasil é um dos países que mais concentra terra. Não vou lembrar de cabeça, mas aproximadamente assim, algo em torno de 1% dos donos de terra no Brasil são donos de 40 e poucos por cento da terra cultivável. Cara, é um número muito concentrado. E isso vai trazer várias e várias implicações, inclusive vai gerar os conflitos que a gente tem no campo, vai gerar os movimentos por reforma agrária e vai intensificar a desigualdade típica do país. Aqui na concentração de terra, ela não aconteceu do nada, ela vem de um processo histórico. Então você vai pegar que o Brasil foi ocupado por lei das sesmarias, que tinha que ser por capitanias hereditárias, onde ia passando de pai para filho, não podia nem ser picotada as terras para ser vendidas. A gente vai ter muitos anos de trabalho escravo, o cara não era dono nem dele mesmo, quanto mais poder comprar um lote de terra. Você vai ter a lei das terras de 1850, que dificulta os imigrantes que chegavam no Brasil a partir ali da proibição do tráfico negreiro e dos negros libertos a terem um acesso à terra. E a gente vai ter essa lógica capitalista onde a grande empresa sempre acaba comprando a empresa menor. Isso acontece em todos os setores, setor financeiro, setor empresarial, e também acontece no campo. O grande proprietário acaba comprando o pequeno. E daqui vão sair os conflitos por terra. É legal falar de tem aparecido algumas provas, principalmente quando a gente fala da região amazônica, sobre os conflitos entre populações indígenas, populações ribeirinhas, povos extrativistas, o que na nossa Constituição aparece como povos tradicionais, povos que vivem de acordo com a sua cultura, não integrados totalmente ao nosso modelo econômico de vida, e eles têm uma certa proteção. E você tem um avanço da questão agropecuária sobre essas terras. Então você tem aí um conflito que envolve esses povos tradicionais que são protegidos por lei. E a última coisa é falar da questão ambiental. Quando o Brasil expande a sua produção de soja, adaptando ela ao clima tropical, cara, ela vai para o cerrado, e a gente acabou com o cerrado. Quando o Brasil está aumentando a sua criação de gado, a gente vê os desmatamentos na região amazônica, que foram muito fortes aí ao longo do século XXI. Na região do Mato Piba, na região amazônica, na região do Cerrado. Esse ano passado tivemos as queimadas no Pantanal. Então sempre relacionar a questão da agropecuária com a questão ambiental. E uma discussão que se tem hoje que é sobre agroecologia, que são modelos ecológicos de produção, certo? Produzir de acordo com o ecossistema, utilizando controle biológico em vez de controle químico de pragas. Então você tem novas formas surgindo. Ficar esperto que pode acontecer pressões internacionais por causa da questão ambiental referente ao Brasil. E a questão ambiental vai estar muito ligada à agropecuária. Finalizando esse tema e indo para o segundo tema, que é muito amplo, cara. Querer falar de globalização aqui numa revisão é quase covardia. Mas vamos lá. A globalização só acontece devido aos avanços tecnológicos, principalmente nos setores de comunicação e de transporte, que fez o contato entre as pessoas, países e empresas ficar muito mais intenso. Tanto que a gente fala do encurtamento do mundo. Tem uma charge
uma figura, não sei se uma charge, muito famosa, que é um mundo grande e o globo vai como se fosse diminuindo. E o cara coloca, é do livro do Harvey, e o cara coloca a velocidade média dos transportes. Não quer dizer que o mundo diminuiu, mas o tempo que eu levava em 1500 para sair do Brasil e chegar na Europa, hoje ele é muito menor. Então é como se a distância, o espaço-tempo tivesse se reduzido. Certo? Então essa é a primeira característica importante que precede a existência da globalização. A globalização vai acontecer a partir dela e vai o tempo todo intensificar ela. Estamos sempre buscando conexões cada vez mais rápidas, olha a discussão pelo 5G, meios de transporte cada vez mais rápidos. Segundo fator importante é a interdependência econômica. Pensou na globalização na parte econômica? Vale a pena falar que o mundo acaba adotando um modelo capitalista neoliberal. Cara, você tem umas teorias da conspiração que fala que o comunismo está voltando e papapá. Cara, até a China, que é o maior país socialista que tem, ele é altamente capitalista. Então, a gente tem um modelo capitalista neoliberal e o modelo neoliberal fala em abertura comercial. Então, maior comércio entre os países. E esse maior comércio vai crescer tanto e a gente vai ter hoje uma economia completamente interdependente. Ser interdependente tem a parte boa, porque você tem mais trocas, todo mundo cresce com isso, porém uma crise em um país afeta todos os outros. Isso aconteceu com a crise de 2008, com a crise dos tigres asiáticos, com a crise do México no final dos anos 90. Então você tem essa interdependência econômica. Pensa o seguinte, acontece uma guerra comercial Estados Unidos e China, não interfere só os dois, interfere todo mundo que comercializa com os dois. Como eles são as maiores economias do mundo, afeta o mundo inteiro, está todo mundo interligado economicamente. A globalização, ela aumentou as desigualdades. Está quase na ideia na gênese do modelo neoliberal, um aumento do processo das desigualdades. Tem tanto entre nações quanto dentro das nações. Você já viu reportagens falando que durante o ano de 2020 a gente não pode falar aquela palavra, porque senão ele não distribui o vídeo. Mas o que acontece? Os mais ricos ganharam grana e os mais pobres ficaram mais pobres ainda. Pensando entre países, os países que investem em tecnologia ganham muito dinheiro, com esse dinheiro eles reinvestem em tecnologia e se mantêm crescendo. Os países que são dependentes tecnológicos, eles compram tecnologia, não desenvolvem a sua, com isso não ganham dinheiro e vão ficando cada vez mais pobres. É a importância do desenvolvimento tecnológico, do que a gente chama de investimento em P&D, a economia da informação, a economia do conhecimento, tem um conceito chamado economia do conhecimento. Então, é uma característica do modelo de globalização. Outra característica está ligada aos costumes, que se interliga com essa maior conexão, tanto econômica, quanto essa facilidade de contato que a gente tem pelas vias de transporte e comunicação. Nós temos um processo de homogeneização da cultura. Porém, então, o que é isso? A mesma série que faz sucesso nos Estados Unidos, faz sucesso no Brasil, faz sucesso na Europa, faz sucesso no Japão. Nós consumimos as mesmas coisas, nós nos vestimos da mesma maneira, nós temos os mesmos ídolos. Então, essa massificação que aconteceu de uma cultura, principalmente a cultura baseada nos Estados Unidos, que é o maior produtor cultural do mundo com Hollywood, ele conseguiu expandir isso de uma maneira muito, muito intensa, a ponto que todo mundo segue mais ou menos um padrão de cultura. Nós tivemos então uma homogeneização cultural. Concorda comigo que se eu descer de calça jeans e de camiseta em qualquer lugar do mundo, eu estou bem vestido? Eu estou vestido. Se eu descer do avião de calça jeans, camiseta e um tênis, cara, pode ser no Japão, pode ser na Alemanha, pode ser nos Estados Unidos, pode ser no México, pode ser no Brasil, tá ok, porque todo mundo se veste mais ou menos igual. É um exemplo. Então, essa homogeneização dos costumes. Ô Patrick, coloca uma charge aqui para mim, ó. Adoro quando ele faz isso. Então, essa charge aqui mostra essa ideia da homogeneização dos costumes, ok? E vamos para o último ponto, que é o ponto anti-globalização. Essa interdependência econômica e essa facilidade de comunicação, olha como é tudo interligado, possibilitou uma nova forma de organização industrial. Como assim? As empresas começaram a migrar para onde o custo de produção é mais baixo, a ideia das transnacionais. E isso foi levado ao extremo. Por quê? Porque é muito fácil você gerenciar de longe com a tecnologia que você tem. E com isso, alguns países centrais, como Estados Unidos, como a Alemanha, como os países europeus, perderam muitos empregos industriais. E uma parte da população vai começar a culpar a globalização por isso. E principalmente
a uma extrema-direita vai criar os movimentos anti-globalização, que vão querer sair dos fóruns internacionais, que vão querer voltar a fazer medidas protecionistas, e a gente consegue mapear muito bem isso. Em 2016 nós tivemos a votação do Brexit, que é, eu quero sair de um bloco econômico, eu não quero mais esse negócio de migração para lá e para cá, eu não quero mais esse comércio passando de lá para cá, eu quero me fechar. Nós tivemos a eleição do Trump, que reviu vários acordos comerciais, que fez guerra comercial com a China, massificou a ideia do muro e fez diversas medidas protecionistas e críticas à globalização, então críticas à ONU, a todos os fóruns internacionais. Então, principalmente, os movimentos de extrema direita vão se mostrar contra a globalização. O que é engraçado, porque no final do século XX você tinha muitos movimentos de esquerda que eram anti-globalização. Hoje a gente meio inverteu essa lógica. Tá tranquilo? Cara, se você gostou, de novo pedido, se inscreve no canal e vou falar mais um pedido, cara. Me segue no Instagram. Se você fizer um videozinho assistindo essa aula e postar nos seus stories do Instagram me marcando, eu vou te chamar para conversar e vou ver se eu te arrumo um brinde, certo? Vamos ver o que eu consigo arrumar para você, mas faz isso e me chama lá. Beijo no coração e manda muito nessa Unesp, cara. Universidade pública, de qualidade, e vamos nessa. Tamo junto. Bora para aprovação. Tchau!